1979, o geólogo e especialista em explosivos Phil Schneider foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para compor uma equipe, a fim de expandir uma base militar subterrânea perto da cidade de Dulce, no Novo México. Seu trabalho era descer em um poço, explorar e avaliar as camadas de rocha para determinar que tipos de materiais seriam necessários para realizar as explosões. Embora Schneider tivesse anos de experiência, estava desconfortável naquele dia. Algo que estava certo, de fato, estava errado. Quando finalmente o equipamento perfurou o poço, de lá saiu uma estranha fumaça nunca antes vista. Ele retornou com roupas de proteção e acompanhado de homens fortemente armados. Mas, curiosamente, os homens decidiram ficar para trás. Naquele ponto, Schneider se perguntava o que os homens estavam esperando. Como padrão, Schneider também portava uma pistola, mas jamais imaginou um motivo para usá-la. Ao explorar as escuras cavernas, de repente viu alguma coisa passar e, quando foi atrás, deu de cara com algo inimaginável. A poucos metros à sua frente havia 3 criaturas extraordinárias. Eram humanoides na cor cinza que pareciam estar úmidos. Tinham cabeças grandes, pesadas e seus olhos pretos focados diretamente em Schneider. 2 eram baixos, com cerca de 1 metro de altura, enquanto o terceiro era um gigante com mais de 2 metros. Quando as criaturas foram em sua direção, Schneider entrou em pânico e rapidamente sacou a pistola, disparou, pondo um fim à vida das 2 criaturas menores. Ao ver os pequenos seres abatidos, a criatura grande fez um círculo com a mão, de onde saiu um feixe de luz azul. O raio atingiu Schneider, que foi arremessado para trás, caindo no chão. O golpe abriu seu estômago e lhe tirou 3 dedos. O gigante foi em sua direção para dar fim em sua vida, quando de repente a equipe de homens armados surgiu. Eles ouviram o som dos disparos e já foram recebidos por um grupo de criaturas cinzentas, semelhantes às anteriores, que chegavam de outra direção. A morte cercada Phil, que caído no chão e ferido, só pôde presenciar uma batalha feroz. No entanto, quando estava certo de seu fim, foi puxado para fora da batalha, arremessado no elevador e levado de volta à superfície. Sua vida foi salva, mas a matança continuou. A última lembrança foi ver um homem de boina verde, seu anjo da guarda, ser atingido por um raio de luz azul. Esta foi a história que, em 1995, Phil Schneider contou para uma plateia durante a exposição anual no condado de Orange, na Califórnia. No entanto, quando ouvimos essa história pela primeira vez, pensamos, isso é incrível demais. Então, Schneider lentamente levanta a mão esquerda e mostra seus 3 dedos perdidos, dando às suas palavras uma qualidade visceral. Em outra entrevista, ele mostrou cicatrizes na barriga e no peito, embora não tivesse qualquer histórico médico de tais operações. Então, a pergunta é, poderia essa história realmente ser verdadeira? Schneider poderia realmente ter surpreendido toda uma base dizendo que alienígenas existem e no final sobreviveu para contar a história? Ou talvez a história de Schneider esteja apenas começando a arranhar a superfície de uma realidade que não podemos ou não queremos aceitar. Na madrugada de 8 de julho de 1996, o fazendeiro Jesse Gonzalez foi verificar seu rebanho fora de Arroyo Hondo, no Novo México. Quando chegou, foi surpreendido com seu precioso touro caído no chão. Mas ele não estava apenas morto, mas mutilado. Estava sem língua, sem os olhos, sem os genitais, e um pedaço de pele foi removido de sua mandíbula. Estava mutilado. Curiosamente, as bordas das feridas estavam lisas e escuras, como se tivessem sido queimadas ou cortadas a laser. Eu vi o que os predadores fazem a uma vaca. Eles rasgam com os dentes e é irregular. Não poderia ter feito um corte tão limpo se eu tivesse usado uma navalha. O touro parecia um bicho de pelúcia murcho, completamente sem sangue. Porém, não havia sangue ao redor do corpo. Eu sou um caçador profissional de cervos e alces e abato meus próprios animais para obter carne. Eu sei como é e quando você arranca as tripas de um animal. E isso não é nada humano. E aqui nasce uma pergunta. Se não foi um predador, nem um ser humano, o que era? Talvez o mais bizarro desta história seja porque não é algo tão incomum. Por
décadas, houve relatos em todo o mundo de pessoas que encontraram seus animais misteriosamente mutilados e quase sempre com as mesmas características grotescas: olhos, língua e genitais removidos, corpo murcho e falta de sangue ao redor. Na década de 70, o problema ficou tão grave que o FBI abriu uma investigação sobre o assunto, mas tudo foi inconclusivo. É muito assustador, mas infelizmente, ao que parece, não se trata de apenas animais. Em março de 1956, o sargento Lovett e o major Cunningham saíram da base aérea de Rollyman, encarregados de procurar destroços de um teste recente de foguetes que explodiu em algum lugar no deserto de Areia Branca. Ao chegarem na área, foram a pé em direções opostas. Quando o major Cunningham alcançou o topo de uma das dunas de areia, ouviu um grito horripilante vindo de trás. Rapidamente correu em direção à origem do grito e, ao fazer isso, se deparou com uma cena bizarra. Lá estava Lovett sendo arrastado pela areia do deserto por algum tipo de braço longo. O braço era de uma nave sinistra prateada que pairava no ar a cerca de 6 metros de distância. Cunningham estava desesperado para ajudar seu colega, mas parecia estar paralisado. Ele só conseguia assistir o amigo entrar na nave e partir em disparada. Após isso, ele conseguiu se mover, correu para o jipe e por rádio comunicou com a base da Força Aérea para contar o ocorrido. Na base, os militares contaram a Cunningham que o radar estava detectando algo que se movia em velocidades incríveis, mas não conseguiam dizer o que era ou para onde estava indo. Desamparado, Cunningham voltou à base e o paradeiro de Lovett continua desconhecido. Logo depois, a Força Aérea iniciou uma grande busca na área, mas nada encontraram. Então, após 3 dias, Lovett apareceu a menos de 16 quilômetros do local do incidente. Ele estava morto, com o corpo nu e caído na areia do deserto. E estava mutilado. Removeram os olhos, língua e genitais, e seu corpo sangrou como se estivesse esvaziado. Curiosamente, ao redor do corpo, nenhuma gota de sangue. Mais tarde, descobriram que ele não sofreu de um AVC. O mais bizarro é que, embora seu corpo tivesse desaparecido no deserto por dias, não havia sinais de decomposição. Na verdade, a poucos metros estavam cadáveres de necrófagos, como se tivessem morrido enquanto tentavam se alimentar do corpo de Lovett. Posteriormente, o relatório do incidente, contendo 600 páginas, foi registrado. Ele foi chamado de Projeto Grood, Repórter 13. Era parte de uma série de 14 relatórios compilados pelo projeto titular Grood. Se trata de um programa da Força Aérea com o intuito de investigar supostos avistamentos de OVNIs nos anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial. Mas o mais curioso é que hoje, dos 14 relatórios, apenas 13 foram desclassificados, ou seja, estão disponíveis em domínio público. Na verdade, o governo negou veementemente a existência de um relatório 13. Mas por quê? O que havia no 13 para pular do 12 para o 14? No entanto, embora as informações contidas no relatório 13 não sejam públicas, 2 denunciantes tiveram acesso aos documentos em 1970. O primeiro foi o ator e apresentador de rádio William Cooper, a quem muitos criticaram por causa do seu extenso trabalho divulgando teorias da conspiração. O segundo, entretanto, era Bill English, um capitão condecorado com uma boina verde no qual teve acesso ao relatório durante sua permanência na Força Aérea e posteriormente atestou sua veracidade. Mas a pergunta é, se houve mutilação de animais, poderia ter acontecido também com humanos ou foi um caso isolado? E se sim, por quê e por quem ou o quê? Para responder a essa pergunta, precisamos ir a Roswell. No dia 3 de julho de 1947, um cowboy, um capataz de uma fazenda chamado Mac Bruzel, cavalgou pela propriedade onde trabalhava nos seus afazeres diários. Ele não estava encontrando as ovelhas, mas ele ainda tinha em mente o que tinha visto e ouvido na noite anterior. Durante uma tempestade repleta de raios, ele ouviu uma tremenda explosão, seguida por um enorme clarão no deserto. Ao avançar pela vastidão da propriedade, de repente
viu milhares de pedaços, destroços de algo metálico e brilhante, espalhado por uma vasta área. Em um primeiro momento, ele pensou que fossem restos de um avião que tivesse caído e se lembrou daquele clarão que ele viu e o estrondo que ele ouviu. Ele então resolveu pegar alguns pedaços, alguns destroços encontrados no chão. Na semana seguinte, ele foi até a cidade de Roswell e mostrou o que tinha achado ao xerife Wilcox. Brazel queria saber quem iria limpar aquela sujeira. O xerife Wilcox, então, entrou em contato com o campo do Exército Aéreo de Roswell. Naquela época, a Força Aérea estava incorporada ao Exército, fazia parte do Exército. O então comandante da base, o coronel William Blanchard, mandou que o major Jesse Marcel, que era o oficial de inteligência da base, e também o oficial de contra-inteligência, Sheridan Cavett, fossem até o rancho J.B. Foster para investigar o que eram aqueles destroços. Rapidamente, os militares de Roswell divulgaram uma nota à imprensa afirmando que haviam capturado um disco voador. Entretanto, pouco tempo depois, uma nova nota do Exército para a imprensa afirmava que o que foi recuperado na verdade eram restos de um balão meteorológico. A declaração incluía fotos de Jesse Marcel ajoelhado, segurando os destroços do balão, claramente desconfortável com a situação. Ele sabia que o que havia visto, tocado e levado, recolhido, não eram pedaços de um balão meteorológico. E assim nasceu o maior acobertamento ufológico de que se tem notícia até hoje. Até os dias atuais, o governo dos Estados Unidos afirma que os destroços eram de um projeto secreto militar e não uma nave extraterrestre. Mas em 2019, aqueles que pensavam que sabiam tudo sobre Roswell foram surpreendidos com um programa de TV em uma emissora de TV a cabo. Este programa mostrou o que seria um diário secreto de Jesse Marcel. Foi revelado ao público que ele havia escrito mensagens secretas que faziam menção ao que havia ocorrido em 1947. Encontramos todos os tipos de coisas. Pequenas vigas de cerca de 3/8 ou meia polegada quadrada, com algum tipo de hieróglifo que ninguém conseguia decifrar. Pareciam madeira de balsa, tinham aproximadamente o mesmo peso, embora flexível e não iria queimar. Havia uma grande quantidade de substância semelhante a um pergaminho comum, que era de cor marrom e extremamente forte, e um grande número de pequenos pedaços de metal como uma folha de estanho, exceto que não era folha de estanho. A escrita do pergaminho tinha pequenos números e símbolos que tínhamos que chamar de hieróglifos, porque eu não conseguia entendê-los. Eles eram rosa e roxos. Eles pareciam ter sido pintados. Esses pequenos números não podiam ser quebrados, não poderia ser queimado, nem mesmo fumava. O material metálico não apenas parecia, mas também agia de forma estranha. Ele tinha memória. Não importa como foi torcido ou enrolado, ele voltaria à sua forma original, sem rugas. Uma mulher que viu um pedaço enrolado jogado sobre uma mesa observou com espanto, enquanto ele se desdobrava até ficar plano e sem rugas com o tampo da mesa. Quando uma tocha de acetileno foi ligada em amostras do material, eles mal se aqueciam e podiam ser manuseados com segurança 1 ou 2 momentos depois. Entretanto, o programa não conseguiu comprovar que o diário seria mesmo de Jesse Marcel. Mas, se o diário fosse verdadeiro, será que isso finalmente provaria que os militares encontraram
resgataram, recolheram destroços de uma espaçonave extraterrestre e de seus ocupantes? Ao longo dos anos, vários denunciantes descreveram sobre o que fizeram os militares após descobrirem os destroços. Eles reconstruíram a trajetória do OVNI antes do incidente. Seguiram por cerca de 4 quilômetros onde encontraram uma nave semelhante, porém menor, intacta, que havia caído. Perto dela estavam os corpos de 4 pequenos alienígenas cinzentos. As testemunhas eram o capitão Oliver Henderson. Foi quem pilotou o avião pela primeira vez e viu os corpos dos alienígenas. O segundo foi o sargento Melvin Brown. Ele viajou com os corpos em um caminhão, levando os humanoides com as cabeças grandes e olhos escuros. Eles imediatamente foram apanhados, levados para uma base militar e os envolvidos foram informados que nunca mais deveriam falar sobre isso. Mas sabemos que dizemos para alguém não falar, ainda assim as pessoas falam. Por isso, a história não termina por aí. Testemunhas alegaram que o incidente em Roswell foi como uma espécie de primeiro contato entre extraterrestres e o governo dos Estados Unidos. O objetivo era iniciar um relacionamento que seria oficializado 7 anos depois, no ano de 1954. De acordo com as histórias, foi nesse ano que o presidente Dwight Eisenhower agendou uma reunião com representantes alienígenas em uma base da Força Aérea no Novo México. Lá, ele teria assinado um tratado. Este tratado continha um acordo histórico nos seguintes termos. Os extraterrestres dariam ao governo dos Estados Unidos acesso à tecnologia futurística avançada e, em troca, o governo daria permissão aos alienígenas para sequestrar alguns animais e certo número de seres humanos. Para ganhar a confiança do presidente, os alienígenas concordaram em fornecer listas de humanos abduzidos para o governo. Também aceitaram devolver os abduzidos exatamente para onde foram levados. E no fim, para não chamar a atenção, apagariam suas memórias para depois libertá-los. No entanto, anos depois ficou claro que os alienígenas passaram dos limites. Estavam abduzindo mais animais e mais pessoas do que o combinado. Alguns, inclusive, acabaram sendo mortos. O curioso é que, se pensarmos na ideia deste suposto tratado e sua terrível compensação, não devemos olhar para os imensos avanços tecnológicos dos Estados Unidos, exatamente nos anos seguintes. Caso contrário, nossa mente pode ficar abalada. Isso porque em 5 anos a NASA foi fundada, satélites espiões foram lançados e os lasers e as fibras de carbono foram inventadas. Neste sentido, os benefícios do suposto tratado para o governo dos Estados Unidos são bastante óbvios. No meio da Guerra Fria, adquirir tecnologia avançada e todos os meios necessários ajudariam os Estados Unidos a vencer. Tá, beleza, mas e os alienígenas? Por que estavam tão ansiosos para sequestrar animais e pessoas? E isso nos leva a um homem chamado John Lear. Nasceu em 1942 e é filho do lendário inventor e fundador da Learjet. Longe de ser ofuscado pelo pai, se tornaria um piloto renomado, primeiro em voos comerciais e depois em missões para assim todo mundo. Voou em mais de 100 tipos de aeronaves, se tornou o único piloto a possuir todos os certificados e estabeleceu 18 recordes de velocidade, incluindo o tempo mais rápido ao redor do mundo. Fez isso em um jato Lear que montou quando tinha apenas 24 anos. Mas, em 1995, Lear teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Em uma reunião de pilotos da CIA, Lear conversava com seu ex-colega Greg Wilson, um homem que respeitava e confiava bastante. Wilson perguntou a Lear sobre os enigmáticos relatórios que acabou virando um incidente. Se trata de uma série de supostos contatos visuais de OVNIs entre os Estados Unidos e as Forças Aéreas Britânicas em 1956. Após a confirmação de Lear, o colega soltou a bomba em seu colo. Informou que os relatórios não eram uma conspiração, que o incidente era real e que havia acontecido, porque tinha estado lá. Então, Lear começou a pesquisar os OVNIs. Ele usou sua extensa rede de contatos de alto nível obtidas ao longo de sua carreira. Era uma mera questão de tempo para descobrir, uma vez que tinha acesso a informações que outras pessoas não tinham. Curiosamente, aos poucos se tornou um líder daqueles que buscavam a verdade.
Lear teve acesso a uma cópia impressa do Tratado de Great, que afirmou que aconteceu como descrito, porém o que descobriu estava além e era mais perturbador. Se trata de uma base subterrânea secreta que era administrada em conjunto pela CIA e por alienígenas. A base ficava em Dulce, no Novo México. Contudo, não era apenas a existência da base algo perturbador, mas de fato o que acontecia dentro dela. Lear tinha aprendido que a base tinha 7 andares de profundidade e se estendia por cerca de 3 quilômetros no subsolo. Cada andar tinha um propósito específico de pesquisa e quanto mais baixo era o andar, mais assustadores os experimentos se tornavam. Nas palavras do próprio Lear, os experimentos iam de implantes de sondas no cérebro para programação neural e cruzamento genético entre alienígenas e humanos. Pior ainda, Lear aprendeu que os alienígenas têm uma doença genética. Seu sistema digestivo é atrofiado e não funcional. Para se manterem, usam uma enzima ou secreção hormonal obtida das línguas e gargantas de vacas ou de humanos. E isso poderia explicar a mutilação de humanos e animais, não? Ao mesmo tempo em que Lear reunia essas informações chocantes, havia outra pessoa falando sobre os acontecimentos horríveis na base secreta em Dulce. Era Phil Schneider. Durante seus discursos, descreveu os experimentos genéticos entre humanos, alienígenas e um animal. Descreveu as torturas cruéis e sádicas sofridas pelos raptados. Assim como Lear, Schneider explicou como os alienígenas veem os humanos como uma fonte alimentar, porque usam as secreções das glândulas como vitaminas misturadas em sua comida. Mas Schneider foi mais longe do que Lear em um aspecto. Ele alegou que sabia a razão pela qual os alienígenas estavam conduzindo esses experimentos. E não eram por algum tipo de amor distorcido pela ciência, mas como parte de uma agenda extraterrestre na qual buscava a conquista do planeta. O objetivo do cruzamento de genes era criar uma raça híbrida alienígena humana que fosse resistente fisicamente, com capacidades mentais de médiums avançados com a coesão social dos alienígenas. Em outras palavras, os alienígenas não apenas pretendiam realizar experimentos com humanos, mas matá-los para comer ou substituí-los inteiramente. Segundo Schneider, a pior parte era que a base de Dulce estava longe de ser a única base desses tipos de experimentos que seguiam essa agenda. Na verdade, em 1995 ele estimou que havia 131 instalações semelhantes prontas nos Estados Unidos, todas conectadas por trens de magneto-leviton que poderiam atingir velocidades inigualáveis. Denunciou uma vasta rede subterrânea de alta velocidade, que, em sua opinião, tinha sido usada por alienígenas para abduzir entre 6 e 7 milhões de humanos desde a assinatura do Tratado de Great em 1954. É por isso que Schneider começou a fazer palestras a fim de ligar o alarme das pessoas antes que fosse tarde demais. Em 1996, estava começando a ganhar um pouco de força. Ele estava quase no fim de seu primeiro livro e a cada palestra estava mais lotada que a anterior. Curiosamente, começava suas palestras dizendo: "Se algum dia disserem que eu cometi suicídio, você saberá que fui assassinado." Talvez houvesse um motivo para dizer isso. Anos depois, Schneider passou a publicar uma revista chamada The Alien Digest, em conjunto com seu amigo Ron Rumen, cujo pseudônimo era Crystal. Pouco depois de começarem a publicar, Rummel foi encontrado morto com um tiro na cabeça em um parque. A polícia considerou suicídio, mas amigos e familiares, incluindo Phil Schneider, tinham certeza do assassinato. Schneider não queria acabar como seu amigo e queria que as pessoas soubessem que não tiraria sua própria vida. E se isso fosse dito, seria mentira. Mas, no dia 17 de janeiro de 1996, as autoridades o encontraram morto em sua casa, alertado por amigos e familiares que não ouviam falar de Schneider há quase uma semana. No início, a causa da morte foi um ataque cardíaco, até que o legista revelou que havia encontrado escoriações no pescoço de Schneider. Ficou claro que ele foi estrangulado. A história oficial mudou rapidamente. Não era um ataque cardíaco, mas agora um suicídio. De acordo com a polícia, Schneider havia enrolado uma mangueira de borracha em volta do pescoço e morreu afogado. Houve pelo menos uma pessoa que não acreditou na história, a ex-mulher de Schneider, Cynthia, que o conhecia melhor que ninguém.
Philip estava com os dedos faltando em sua mão esquerda e os movimentos limitados em seus ombros. Acho que era fisicamente impossível para Philip ter segurado a mangueira de borracha em sua mão esquerda com os dedos faltando e, em seguida, enrolar a mangueira 3 vezes com os ombros que tinham movimentos limitados. Schneider também tinha uma arma de fogo, caso quisesse suicidar com velocidade e facilidade. Mas, ainda mais, após sua morte, Cynthia foi para seu apartamento e encontrou toda a sua pesquisa faltando. Todas as fotografias, materiais, notas, várias medalhas alienígenas que ele confirmou ter recuperado da base de Dulce. Parecia quase certo que um ato sujo havia acontecido, mas a polícia se recusou a investigar. Se algum dia disserem que cometi suicídio, você saberá que fui assassinado, disse ele. A questão é, se não foi suicídio, quem matou Phil Schneider? E por quê? Será porque ele espalhou um grande segredo oculto do mundo e uma agenda terrível que levaria o mundo ao abismo? Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até